Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Graças a Deus, mais um dia aqui nessa realidade, tá? Eu tô gravando, vocês sabem, né? Já falei que eu gravo agora bem pela tarde, tá? Pela tardezinha, porque pela manhã temos que ir fazer os trabalhos domésticos, os trabalhos aqui, tá? Que precisa ser feito. E depois aí eu venho estudar o tema, né? De escrever o tema, escrevo um texto aí, tá? Aquilo que a espiritualidade vai colocando no meu coração. E aí eu venho gravar agora de tarde, tá, pessoal? É assim, por enquanto ainda não tenho apoio aí a minha mãe tá lá, a minha irmã também, tá? Então temos que fazer esses trabalhos assim, tá, pessoal? Mas é isso, tá? À noite aí, o outro dia, vocês vão assistindo aí, eu tô vendo aí, tá? Agradecer a vocês, eu tô vendo que esses vídeos que eu gravei aí, tá? Nossa, eu tô me surpreendendo, porque, né? Mesmo passando no carnaval, né? E agora passou o carnaval, tem muita visualização, tá, pessoal? Deve ter muitas pessoas novas no meu canal aí, tá? Seja bem-vinda, tá? Espero que continue, tá? Não assista só um vídeo, assista mais vídeos aí que de acordo com o que você está querendo estudar, tá? Sobre coisas espirituais. Tem muitas coisas aí, tá? Muitos temas interessantes, né? Interessantíssimo, tá? Então espero que vocês assistam. Eu tô vi aí ontem, o de ontem mesmo já. Então uma visualização muito grande. O da projeção astral, né? Não se fala, né? Porque eu acho que isso todo mundo, todas as pessoas, tá? E tem pessoas que estão passando por isso, tá, pessoal? Que não fala, tá? Já vem passando por isso e não fala, e aí vem um tema desse, tá? Ela quer, porque aquilo ela se identifica, né? Se identifica com o tema, tá, pessoal? Então, pessoal, obrigado, tá? Vocês novos aí, vocês que já estão há muito tempo aqui me assistindo, obrigado pelas suas presenças, tá? Porque a gente precisa continuar nessa unidade, nesse mesmo pensamento da espiritualidade, para a gente crescer, tá, pessoal? A gente crescer, a gente ter uma comunhão com Deus, tá? Com a espiritualidade, com a divindade, né? Ontem a gente até falou sobre isso, né? O tema que a gente falou antes. Lembra o tema que a gente falou ontem, pessoal? Não lembra, né? O tema que a gente falou ontem foi ligação espiritual. Então, fala sobre isso, né? Sobre que a gente tem que ter uma ligação tanto com Deus como com o próximo, como com o próximo. Então, para continuar esse raciocínio, tá, pessoal? Sobre essa ligação, essa coisa, a gente vai falar de um tema que tem a ver também com isso, mas é de uma forma mais abrangente, tá? Não a ligação assim que você está tendo experiência, é de uma forma mais abrangente. Tem a ver com isso também, tá? O que a gente falou na ligação espiritual aí, tá? Já teve gente aí que assistiu, já comentou, tá, pessoal? Nossa, vocês estão parecendo que tava com sede, né? Ficaram sem escutar aí as coisas cada vez, ficaram com sede de vir escutar essas coisas, tá? É muito bom, tá? Que é um sinal de que vocês tá querendo melhorar, tá querendo crescer. Então, você vê que a frequência é boa, tá? Então, continue aí, tá, pessoal? Vamos continuar nessa frequência boa, né? Nesse amor, nessa conexão, nessa ligação espiritual, que é muito bom, tá? Que isso faz a gente bem. A nossa alma se sente bem
Quando a gente se sente bem, tudo ao redor acontece a nosso favor. Tá, pessoal? Mas por que eu estou dando essa introdução, pessoal? Porque eu vou falar de um tema hoje que tem a ver com um tema que eu falei ontem, que foi ligação espiritual. Né? Porque a ligação espiritual, você viu que é uma ligação que a gente tem com o divino, com Deus, com a espiritualidade, com a divindade, né? E uma ligação que a gente tem com o próximo, com aqueles irmãos que estão próximos da gente. Uma ligação espiritual. Você pode estar longe, o que for, mas se você está no mesmo espírito, tá? É o que eu vou falar hoje, na mesma unidade espiritual, você sente a mesma coisa que o outro sente. Você busca a mesma coisa que o outro está buscando. Tá? É uma frequência, é o mesmo espírito. Tá? Então, essa confusão religiosa que tem aí, tá, pessoal? Cada um tem um espírito. Então, como é que pode ser ter a unidade que Cristo falou, né? A unidade que Deus quer que a humanidade chegue a essa unidade de um só pensamento, um só amor, uma só frequência. Não pode, nessa confusão aí da matriz religiosa, não vai chegar, tá, pessoal? Irmão, mas não vai, tá? Cada um aí é uma briga aí um contra o outro aí. Você vê aí, pessoal. Eu não preciso nem falar isso aqui, tá? Porque isso é uma coisa que você tá vendo na realidade, tá? Então, hoje é dia 7, né, dos 3 de 2025, né? Que é um ano aí que promete, né? E o nosso tema de hoje é o que é a unidade espiritual, né? A Bíblia fala sobre essa unidade espiritual, é a unidade da fé também, a Bíblia fala, né? Então, o que é essa unidade, né? O que significa também essa palavra unidade, pessoal? Né? A gente vai estudar sobre isso, tá? O que é essa unidade espiritual? O que é isso, pessoal? E aí eu coloquei a pergunta, e por que todos nós temos que estar conectados? Por que todos nós temos que estar conectados, pessoal? Por que Cristo quer isso? Deus quer isso? Por que o chamado espiritual vai levar a gente para essa conexão, tanto com Deus como com as outras, com a espiritualidade, com o universo, né? Por que Deus quer que a gente chegue a essa unidade espiritual, pessoal? Então, é uma pergunta que a gente precisa aqui responder, né? Senão vai ficar sem responder. A outra pergunta eu respondi, que foi o do tema de ontem, né? Que eu coloquei aqui o que é a ligação espiritual e como perceber se estamos em um vínculo de alma. Então, você viu que ontem, para você perceber, você tinha que entrar em uma conexão onde você percebia que existia intuição, o que a outra pessoa sente, o que você sente, tá? Você tem que perceber essas coisas. Então, quando se você percebe isso, é que você está... Não, se você não percebe, você ainda não despertou, você não percebe essas coisas. Mas se você percebe, quer dizer que você tem uma ligação espiritual com essa pessoa. Você percebe o sentimento dela, ela percebe o sentimento seu. Nossa, pessoal, não dá para esconder nada, né? A gente quer esconder alguma coisa, mas é isso, pessoal. É bom para a gente ser verdadeiro, transparente com as pessoas. A gente ser a gente mesmo, tá? Não criar uma máscara como a maioria das pessoas, tá? Tudo anda no ego, tá? A gente vai tentar ser o melhor, tá, pessoal? Às vezes é preciso até a gente usar uma máscara, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Tem aqui, na hora que eu tô gravando o vídeo aqui, eu sou tão sincero, tá, pessoal?
que às vezes essa sinceridade as pessoas não estão acostumadas, pode ela se ofender com isso, tá? Ontem mesmo eu falei aí sobre coisas aí, tá? Que pode ofender as pessoas que vai para o grupo religioso, vai para o meu netinho ali, ó, Misquila, ô Misquila, eu tô gravando aqui, já. Depois eu falo com você. Entende, pessoal? Então é isso que acontece, tá? Eu tava falando com o meu netinho ali, que chegou aqui, né? Graças a Deus. Então, é isso, tá, pessoal? Ontem mesmo eu falei aí, pode por algumas pessoas se ofenderem com isso, tá? Mas é isso, pessoal. A gente tenta ser sincero, tá? E tenta não machucar o pensamento da outra pessoa, o que a outra pessoa está sentindo, tá? Mas não tem como, tá? Se não mexer na ferida, não tem como despertar. O médico não vai curar uma pessoa doente, a ferida, se ele não mexer na ferida. Então tem que mexer nas feridas, tá? Eu sei que isso não é bom, tá? Mas é para a cura da alma das pessoas, tá? Então, pessoal, o que é essa unidade espiritual? O que é isso? Ele fala, a unidade espiritual é um conceito que se refere a uma conexão profunda e intrínseca entre todos os seres, transcendendo a barreira física e emocionais. Então ele fala que é uma conexão, né, profunda, intrínseca entre todos os seres, que todos os seres estão conectados no mesmo pensamento, numa mesma visão e numa mesma frequência, que transcende a barreira, essa barreira física e emocionais. Aí ele fala, essa noção sugere que o nível mais elevado, todos nós compartilhamos uma essência comum que liga a um propósito maior e uma compreensão mais ampla da vida. Então ele disse, numa noção mais elevada, né? Em um nível mais elevado, todos nós compartilhamos um, a essência comum, que é a essência da verdade, né? Todos aqueles que estão no nível elevado, ele compartilha dessa essência comum, que é ligar o propósito maior a uma compreensão mais ampla da vida. Então, que vai ligar você a uma compreensão maior, que você vai ter uma compreensão maior, mais ampla, uma visão mais ampla da vida. Entende, pessoal? Então, por que ele está falando que é em um nível mais elevado? Porque no nível que a gente está aqui, pessoal, é cada um por si e Deus contra todo. Não existe unidade, tá? É cada um olhando para o seus bem. Então, isso é uma deturpação da visão que a Matrix colocou aqui. É cada um fazendo por si, cada um, não quero saber, sabe? Então, a humanidade está agindo dessa forma. Isso é uma verdade. Você pode olhar aí. É uma verdade que está acontecendo. Tá? Cada um está olhando para o seu umbigo, cada um está, sabe? É assim que, por isso que as famílias, tá? Entende? Então, mas o que é que o nível elevado, superior, quer que a gente chegue? Chegue a um pensamento, e então, é através da conexão com Cristo, com Deus, quer que levar a gente a uma unidade, amar o próximo. Cristo manda até a gente amar o inimigo. Entende como tá tão diferente do pensamento que a humanidade vive aqui? E você vê que até as igrejas que se dizem que é de Deus, elas não estão nessa unidade, pessoal. Lá no grupo, lá é cada um por si, Deus contra. E Deus contra. Cada um quer, receba seu Deus, cada um se vira aí, tá? É assim, pessoal. Tá funcionando assim as pessoas. Por quê?
porque ainda está no nível ainda baixo. É preciso entrar em um nível elevado para compartilhar aquela essência comum. Todo mundo tem o mesmo pensamento, aquela mesma verdade, tá? Que vai ligar você a um propósito maior, ao seu propósito de vida, né? E há uma compreensão, então, uma visão mais ampla da vida. Então você vai ter uma visão mais ampla. Porque quando a pessoa está olhando só por rabo dela, né? Olhando por rabo, não, olhando para a vida dela, ela está ainda com o nível baixo, está ainda com a visão só reducionista, não está com a visão ampla. Então, ela não pode experimentar essa unidade do Espírito, que é o qual Cristo e Deus quer que a humanidade chegue. A humanidade está capengando, né? Para chegar nessa unidade aí do Espírito, né? Outros falam unidade da fé, né? A humanidade está capengando ainda, tá, pessoal? Até os grupos que se diz que a igreja, né? Você viu que no tempo dos apóstolos, Pedro, né? A igreja, todo mundo pensava em comum. Todo mundo que tinha chegava, depositava ao pé dos apóstolos, os apóstolos dividiam com todo em comum. Então não existia ninguém assim maior do que o outro. Ah, eu tenho mais coisa. Mas hoje existe, tá? Hoje existe no meio religioso, tem uns que tem maiores do que tudo. Principalmente o seu líder, o seu pastor, tem mais do que você, tá? Então, isso quer dizer, pessoal, que não ainda esses grupos, todos esses conceitos, ainda não entrou nessa unidade do Espírito. Tá capengando aí, tá querendo entrar nessa frequência, mas não consegue, por causa que tem coisa da Matrix interferindo. Então, o ego, interferindo várias coisas, tá? E isso é um trabalho consciencial, da consciência, para a pessoa ir tomando consciência e agindo de forma mais com um pensamento mais elevado. Por quê? Quando a gente age assim, cada um buscando o seu, não é pensamento elevado, isso é pensamento daqui, pessoal, da Matrix. Tá? Por exemplo, eu só penso em mim, eu só penso em mim, eu tô aqui. Então, isso é um pensamento daqui. Não é um pensamento elevado que vem de seres dimensionais, não é um pensamento. Por isso que o pensamento elevado dos dimensionais é olhando para a unidade, olhando como um todo. Não só fazer faça por mim, me ajude aqui. Então, a espiritualidade não vai ser, ele vai agir na unidade como um todo, para beneficiar todo mundo. É assim que os seres de níveis elevados estão pensando. Mas a gente aqui está pensando em resolver a nossa parada aqui, né? Fazer pela gente. O resto é que se exploda aí. Eu quero comer peixe frito, né? Tem assim esses pensamentos, tá, pessoal? Até pessoas de igreja têm esse pensamento. Então, pessoal, não está nesse nível elevado de compartilhamento da essência comum. Não está, tá? Mas tudo bem, vamos trabalhar para chegar nessa frequência. Porque todos nós fomos aqui, como é que se diz? Contaminado com essas coisas aqui da matrix, do ego, tá? Sabe, de que só é meu, tá? A gente foi contaminado aqui, todo mundo, eu, você, tá? Não vamos ser hipócritas, mas vamos trabalhar para chegar a essa unidade espiritual, unidade da fé também, tá, pessoal? Aí ele fala, essa conexão pode ser percebida em momento de meditação, reflexão ou experiência de vida que nos faz sentir parte de algo maior. Então, ele diz que você começa a sentir que está conectado com todo, com as pessoas, quando você medita, ora, né? Tem aquela experiência, você sente isso, tá?
que entra em uma conexão. Porque é uma frequência, tá? Essa unidade do espírito é uma frequência. Você ali às vezes entra, percebe que começa a amar o próximo ali, mas depois você entra na frequência, é a frequência aqui da Matrix, que é a frequência do ego, a frequência de olhar só para você. Isso contamina a gente, pessoal. Tá acontecendo, tá? É uma coisa verídica, verídica que está acontecendo. Tá? Mas vamos trabalhar, pessoal. Vamos fazer um esforço, tá? Aí ele fala, através de meditação, né? Reflexão ou experiência de vida que nos faz sentir parte de algo maior. Então, é através desses momentos que a gente percebe que está conectado com todas as pessoas. A gente veio da mesma fonte, pessoal, todas as pessoas. Mas quando chegou aqui, cada um está separando aqui. Cada um brigando com o outro. Olha como a humanidade está. Porque não entende. Esse é um nível baixo. Esse é um nível baixo, pessoal. Até na própria família tem briga. Tá? Aonde devia haver unidade do espírito. Então, são frequências baixas que a gente está experimentando. Mas o que é que a espiritualidade quer? Que a gente chegue a uma unidade espiritual de pensamento, de consciência, tá? Aí ele fala, por isso que a importância da unidade espiritual no autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é importante para que a gente entre nessa frequência. Aí ele fala, o autoconhecimento é um caminho. Ele fala que é um caminho para a nossa consciência, tá? É um caminho, não é um caminho visível, não, que você... É um caminho da sua vida espiritual. Essencial para desenvolver desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, é um caminho, tá? Essencial para desenvolver tanto pessoalmente, tá? A gente melhorar como pessoa, porque tem pessoas que têm mais de 30, 40 anos na igreja e não melhora como pessoa. Então, para que isso? Entende? Tem que melhorar, porque não colocam aquela frequência elevada aqui nessa realidade. Começa a agir de acordo com a Matrix quer que ele acha. Olhando para o seu, cada um olhando para o seu e não quer saber do outro, tá? Com esses pensamentos egoístas. Aí não melhora, tá? A humanidade, esqueça, não vai melhorar. Por isso que as pessoas ficam querendo, poxa, como é que essas pessoas de Jesus estão agindo assim? É por isso que tem muitas pessoas que questionam isso, tá, pessoal? E é com razão. Porque se você está dizendo que é um filho de Deus, é uma pessoa, é um cristão, é uma pessoa que é de Deus, você tem que demonstrar frequências elevadas, como Cristo mostrou. Mas vocês não mostram, porque vocês estão no ego, querem fazer a vontade aqui sua, tá? E é isso, tá, pessoal? Tanto os religiosos como os não religiosos estão agindo nessa frequência. Tá, pessoal? Todos. Aí ele fala, ao compreender o que é a unidade espiritual, né? As pessoas podem se conectar mais profundamente com a sua emoção, pensamento e ações. Então, quando você tem compreensão, você tem compreensão, pessoal, da unidade espiritual, dessa energia, dessa frequência que você tem que entrar, tá? Quando você tem consciência, o que é que ele fala? Ele fala que as pessoas, tá, que está entrando nessa frequência, pode se conectar conectar mais profundamente com as suas emoções. Então, você vai
se conectar com as suas emoções, pensamento e ações. Então, isso são o que, pessoal? Que a gente estuda na espiritualidade. O que é isso? É emoções, pensamento e ações. O que significa isso? Tá, pessoal? O que significa isso? Ô, irmã? Ô, irmã? Ô, Leda? Vai lá pra frente. Tá, pessoal? Então, como é que se diz? Ele diz que profundamente com as suas emoções, pensamento e ações. Que a gente estuda isso na espiritualidade, que todas essas emoções têm a ver com o sentimento, então é energia. Pensamento é energia. Lembra do estudo que eu falei aqui? Se você está pensando, você está lançando energia na mente. Então, a sua ação que você vai ter aqui nessa era é uma energia. Então, ele está falando que você se conecta a isso. Agora, se sua emoção está descontrolada, seu pensamento, seu comportamento aqui não está de acordo com a espiritualidade, por que você acha que você vai estar conectado profundamente? Não é com coisas elevadas. Entende por que a gente tem que mudar a nossa emoção, o nosso pensamento e o nosso comportamento, pessoal? Você entende agora? É isso aqui o que ele fala, tá? Para a gente se conectar. Aí ele fala, essa conexão promove um entendimento mais claro de si mesmo. Então, essa conexão entende que você entende quem é você e do seu lugar no mundo, permitindo que os indivíduos, né, vivam de forma mais autêntica, então verdadeira, e alinhada com seus valores e propósito de vida. Então, é isso que vai acontecer quando você entrar nessa conexão, dessa unidade do espiritual. Vai promover um entendimento mais claro de si mesmo, então você se conhece profundamente, e do seu lugar no mundo. Então, o que é que você vê fazendo no mundo? Você vê bagunçar aqui? Tá? Então você vai conhecer qual é o meu lugar aqui, qual é o meu papel, a minha função nesse mundo. Então você vai fazer a sua função até o findar da sua vida aqui nessa realidade, tá? E aí ele fala, permitindo que o indivíduo, né, viva de forma mais autêntica. Então vai permitir que esse indivíduo, essa pessoa, essa consciência viva de forma mais autêntica, então verdadeira, que às vezes até não é boa, tá, pessoal? A gente ser verdadeiro, às vezes, num sistema desse, pessoas não gostam de a pessoa ser verdadeira, tá? Porque elas estão em outra frequência e aquela frequência ela não suporta. É por isso que Cristo, tá? Que traz a verdade, muita gente não suporta o que Cristo diz, tá? De forma mais autêntica e alinhada com seus valores, então valores ético-morais, tá? A gente tem que ter uma vida de valores ético-morais, então a ética vem para você não falar mentira. E morais tem a ver com o comportamento moral de acordo com o que a espiritualidade quer que você tenha aqui moralmente. Você não pode sair aí fazendo aí tudo que você quer aí, tá? Uma pessoa agora no meu WhatsApp, né, me mandou um vídeo aonde tem um pastor que estava no carnaval, né, com a camisa do Abadá, estava no carnaval dizendo que não, eu estou aqui, tem tudo certo, não tem problema não. E ele estava lá com um leque do negócio de carnaval lá na mão, se abanando, eu tô aqui, não tem nada não, pessoal, a gente curtiu o carnaval assim, tal, não tem nada, tá acontecendo coisas erradas, mas a gente tá aqui, tá. Então, pessoal, são pessoas que
não estão alinhadas com esses valores éticos e morais. E essa pessoa dizendo que é pastor, pessoal, de um grupo aí, né? Eu não sei que grupo é, tá? A pessoa me mandou aqui do meu WhatsApp, eu vi aí. Então, o que é que significa isso, pessoal? São pessoas que não estão conectadas com os valores éticos, morais, espirituais. Não é verdadeira, não está alinhada, tá? E esse daí apareceu para falar isso. Mas teve outros aí que estavam no camarote, né? Disse que teve muitos artistas que eram evangélicos, cantores evangélicos, pastores, que estavam no camarote assistindo tanto de filho da escola de samba, como assistindo o carnaval aqui em Salvador. Teve muito aí. E os paparazzi pegaram aí foto aí, e eles se escondendo, né? Botaram peruca, botaram boné para se esconder, para ninguém perceber que ele era aquela pessoa que é do grupo aí religioso, né? Evangélico que ele fala. Então, se escondendo. O que é isso, pessoal? O que é que essas pessoas estão falando? Tá colocando várias máscaras. Lá na igreja, ele aí vai falar, ei, ei, aleluia, irmão. Aí depois agora tá lá no carnaval. Esse pastor foi corajoso, né? Ele já não tem nada não, ficar aqui curtir, tá tudo certo, né? Não tem nada não, tá, pessoal? Então, são pessoas que não estão alinhadas com seus valores éticos, morais, tá? Mentem, não tem propósito de vida essas pessoas, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? E isso está acontecendo com vários grupos religiosos, tá? Mas vocês aceitam isso aí, tá tudo certo. Vocês aceitam porque vocês estão na mesma frequência que o pastor, esses cantores que estavam no carnaval, tá? Vocês estão na mesma frequência. Aí ele fala, a raiz da palavra unidade, então, o que significa a palavra unidade? Ele fala, vem do termo latim unitas, unitas, que significa o que é único, então, e indivisível. Então, é uma frequência única, uma frequência que não pode ser dividido. É indivisível, ela não pode, ela é única. Então, você tem que entrar nesse mesmo pensamento, nesse mesmo comportamento, nessa mesma frequência. Ela é única. Então, a palavra unidade está dizendo única. Então, Deus é único, há um só Deus, uma só fé, um só Senhor, há um só chamado. Então, há uma só coisa. Você que tem que entrar nessa frequência. Tá? Teve muitos que falavam assim, existe vários caminhos aí e tal que leva... Não existe não, tá? Só existe um caminho, um Deus, um só Senhor, só existe um só mestre, existe só uma só igreja, só existe uma. Mas, irmão, como é que existe muitas igrejas aí? Isso são igrejas dos homens. A igreja de Cristo é uma igreja espiritual, que somos a gente, aquele que são chamados para essa frequência de unidade do Espírito. Aí você percebe, pessoal, o engano que é da Matrix. Eu estou falando isso aqui para vocês acordarem, tá? Vocês percebem o engano que tem aí. É por isso que teve uma pessoa aqui no meu canal que ela disse que passou por várias denominações, tá? E estava perturbadamente, tá? Porque ouviu muita balela, cada um tem um espírito, tá? Então, é isso que tá acontecendo, tá? Tá, Misquila? Terminei que hora? Terminei que horas? Daqui a pouco, tá? Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Aí ele fala, então, a palavra significa unitas, vem do latim, né? Unita, que significa o que é único, indivisível. Então, não pode dividir essa unidade, esse tipo de pensamento. Não pode, tá? Isso que significa unidade. Então, você entra num único espírito que Deus quer que você entre.
É você que tem que se alinhar. Não é Deus que tem que se alinhar com a sua vontade. Isso é engano, tá? O seu ego enganando você, tá? E tem muitas pessoas assim, até aqui no meio espiritualista, evangélico, tá? Por isso que cada um faz aí da maneira que isso é coisa do ego, tá? Existe um espírito, existe uma igreja só, existe um só Senhor, existe só um Deus, existe um único, então, que ele fala que é unitas, que vem um único só espírito que a gente tem que entrar, tá? Uma única espiritualidade, tá? Existe aí várias agora espiritualidades. Então, isso são egos, são coisas que entraram na frequência que não era que Deus e Cristo queria, tá? Que ele quer que a gente chegue em uma só unidade. Mas é isso, é porque tem espíritos estranhos tentando aí, tá? Tentando bagunçar aí, para que você não encontre essa unidade, essa verdade, essa única verdade espiritual. Ele está bagunçando. Então, bagunçou muitos manuscritos que existe aí, bagunçou muita coisa aqui. E continua ainda bagunçando para que as pessoas não entrem nessa unidade de espírito. Está trabalhando, né? Contrário, né? E aí a gente, pessoal, como é que fica disso? Aí fica aí trazendo essas confusões. Ontem mesmo eu vi uma live aí, nossa, pessoal, o que o cara falava de confusão na live não tava de brincadeira. Por que essas confusão, pessoal? Porque é isso, porque tem que ser chamado de entrar em um só espírito. Uma pessoa fica falando uma coisa. Não, isso é confusão do ego, a confusão e o espírito aproveita, é isso que eles querem. Porque vocês não entram, cada um até guerreia contra o outro, né? Você é meu inimigo. Então, é isso que o inimigo quer. E ele está conseguindo por enquanto, tá? Por enquanto está conseguindo aí, a humanidade está nessa frequência ainda baixa, não foi para um patamar mais acima, mas eu espero que melhore, tá, pessoal? Eu espero que melhore. Aí ele fala, a unidade espiritual também se reflete na relação que cultivamos com o outro. Então, essa relação, a unidade também se revela na relação como cultivamos com o outro, né? Quando reconhecemos a interconexão entre todos os seres, somos mais propensos a desenvolver empatia, compaixão e amor. Então, uma pessoa que tem essa expansão da consciência, ela reconhece que todo mundo está interligado, tá? Entre todos os seres, somos mais propensos a desenvolver o quê? A empatia, a pessoa tem empatia, compaixão e amor. É essas frequências que a Matrix não quer. A Matrix está criando aí os sociopatas, para você não sentir empatia, não ter compaixão de ninguém e não ter amor. Então, a Matrix está criando aí sociopata. Sabe o que é sociopata, pessoal? Eu até falei um vídeo sobre isso aqui, tá? Sobre sociopata e o narcisista, né? Tá aqui no meu canal aí, tá? Que eu falei que o narcisista é aquele que vem com a frequência, né? Desde nascença, já corrompida. E o sociopata não. Ele se corrompe através do ambiente que ele vai vivendo e vai corromper a consciência dele para frequências baixas. Então, é isso que significa sociopata. Então, é isso que a Matrix está criando aí pessoas. Está criando os filhotinhos delas aí do mal, tá? Que as pessoas não estão desenvolvendo empatia, compaixão pelas outras pessoas, amor, tá? Você vê que isso poderia estar no meio religioso, quantas igrejas tem? Mas essa frequência também não está lá.
no meio lá, como é que se diz? No meio religioso também, pessoal. Aí fica difícil, né? Fica bastante difícil ter a compreensão dessas coisas. Que até no meio que devia a pessoa ter empatia, compaixão, amor, e não está tendo. Então, como é que a Matrix vai construir o mundo aí? Vai construir um mundo, pessoas sem empatia, sem compaixão e sem amor. Então, se tornam sociopatas. Fora aqueles que já nasceram narcisista na sua essência. Aí, juntar com esse, pronto. Ele se tornou um diabo aqui na Terra, tá? Aí ele fala, essas perspectivas nos ajudam a ver além das diferenças superficiais, promovendo significativo, baseado na aceitação e no respeito mútuo. Então, quando a gente entra nessa frequência, tá, pessoal, de unidade, reconhecer, a gente está com a perspectiva, vai nos ajudar a ver além da diferença, né, superficial aqui, humana que a gente vê. A gente vai ver além, tá? Promovendo assim um significativo, né, baseado na aceitação e no respeito mútuo. Então, na aceitação das coisas que deve ser que a gente tem que fazer aqui. E aí a gente vai ter um respeito um pelo outro, tá, pessoal? Amar um outro, respeitar o outro, o próximo. Olha aí, pessoal. O mundo não respeita nada, né? Vizinho aqui não respeita o outro, bota o som alto, faz zoada a hora, sabe? Não diz assim, ô, tá incomodando aí e tal, eu vou vir aqui. Ninguém quer saber, pessoal. Então, o mundo tá vivendo dessa forma. Tá? Aí outro fala, vou botar meu carro aqui, e aí, igual como eu vi um vídeo, né? O cara botou o carro de frente, estatua de frente da garagem, o cara queria sair, aí o cara falou, diz, ó, dá para tirar aí, porque eu vou sair aqui, é garagem, não pode estar tudo aqui. O cara ainda queria procurar briga, achando que o cara estava errado. Eu vi um vídeo aqui, pessoal, na internet. Nossa, pessoal, que consciência é essa que tá vivendo aqui? E aí o cara parece que era forte mais do que o outro. Aí eu disse, você quem é você? Quer ver? Eu vou pegar? Eu não tiro nada. E aí o cara não pode sair da casa dele porque tem um cara desse aí, valentão, que não quer tirar o carro da garagem dele. Eu vi o vídeo aqui na internet. Eu digo, nossa, pai, como é que pode, pessoal? Então, são níveis de consciência que ainda, para chegar a essa unidade espiritual aqui, tá muito longe, pessoal. Ele precisa remar muito, tá? Não tem respeito mútuo pelas pessoas, não tem nada. Então, a humanidade está assim. Por quê? Está afastado da verdadeira espiritualidade, da verdadeiro espírito de unidade que precisa ter as pessoas, tá? Estão afastadas. Aí ele fala, práticas que cultivam a unidade espiritual. Então, existe prática que vai cultivar essa unidade espiritual. Então, qual é a prática, pessoal, que a gente faz? Mas vamos ler aqui o que é que ele fala, qual é essas práticas que vai ajudar a gente a entrar nessa conexão aí espiritual de um só espírito de unidade. Qual é? Ele disse, existem diversas práticas que podem ajudar a cultivar a unidade espiritual, como meditação, não pode, tá, pessoal? Aí, yoga e prática de respiração, leitura das escrituras e leitura de livros espirituais. Então, são práticas, pessoal, que a gente tem que colocar aqui, ajudar a gente a
a entrar em uma frequência elevada, um nível mais elevado, tá? Começar a sentir a meditação, a oração, tá? Oração e yoga, começar a ter aquela prática de yoga, prática de respiração, respirar fundo, tá? Porque às vezes a gente tem que respirar fundo, porque tem uns que vêm irritar a gente aqui, tá? Então, você tem que respirar. Não teve aqui o dia que as crianças jogando água aqui, o dia que eu estava gravando, eu tive que respirar. Então, técnica de respiração, tá? A leitura das escrituras, a gente começar a estudar as escrituras, todas as escrituras, né? Não só esses 66 livros aí que foi constituída a Bíblia, ler também os apócrifos, ler o livro, como é que se diz, apócrifo de, como é que se diz? De Enoque, Maria Madalena, existe vários apócrifos aí. Então, ler vários isso e tirar aquilo que tem inspiração para a nossa consciência, tá? E livros espirituais, então, livros espirituais que foram inspirados, né, nas escrituras, o cara se inspirou, então trouxe alguma coisa para que nos ajudasse a nossa consciência. E isso faz com que são práticas que vai cultivar a nossa unidade espiritual com Deus e com o próximo, tá, pessoal? Ele disse, são algumas das maneiras eficazes de se conectar com essa essência. Então, são algumas maneiras, algumas maneiras que a gente vai fazer aqui que é eficaz para se conectar com essa essência. Porque a gente precisa se conectar com essa essência da verdade. Não pode, tá, pessoal? Pessoas que estão mentindo, não entra nessa unidade do espírito. Não entra, tá? E eu sinto muito aí que tem muitos líderes, tá, pessoal? Muitas pessoas mentindo, tá? Então, para você entrar nessa unidade, não vai, porque essa essência da verdade, né? A gente se conectar à nossa essência, precisa ter verdade, pessoal. Você engana o próximo, você está enganando a você mesmo. Você não vai entrar nessa frequência. Porque essa frequência é da verdade. É por isso que Cristo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai assim, né? Então, ele é o caminho, a verdade. Então, se para você estar no caminho, você tem que estar na verdade. Senão tá fora, pessoal. Tá fora, tá? E eu sinto muito, tá, em falar isso, que tem muitos líderes já que já se desviou da verdade. Sinto muito. Começou até com a verdade, tá? Mas as coisas dessa realidade tá fez com que ele desviasse a consciência dele, né? E desviando muitas outras pessoas. Nossa, pessoal. Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, essa atividade não apenas promove o bem-estar mental e emocional, mas também ajuda a criar um espaço interno, interno na sua alma, no seu espírito, né? Onde a unidade espiritual pode favorecer. Então, é internamente, tá, pessoal? Trabalha internamente. Então, se existe coisas aí, se você não entra nessas atividades, sinceramente, não vai promover, porque ele fala que essas atividades não é só para você ter um bem-estar emocional, espiritual, não. É para criar também esse espaço interno de unidade espiritual. Porque quando você começa a trabalhar meditação, você começa a entrar, você está criando esse espaço de unidade. Você está se conectando com a espiritualidade. Então, se você se conecta com o outro. Não tem para onde correr, pessoal, tá? Eu sinto muito, tá?